Alô, cães cimérios, tudo bem? Eu, Marco Antônio Colares, estou aqui em mais um vídeo aqui no Fórum Conan o Bárbaro, o canal mais bárbaro do YouTube e da internet. Esse vídeo especificamente faz parte do quadro que temos aqui, que é o Cartas de Howard, lendo, cartas de Robert E. Howard, o criador do Conan e de todos os personagens que a gente conhece tão bem hoje em dia. Bom, hoje eu vou ler, na verdade, trechos de algumas cartas do Robert Irving Howard. Quais cartas? Eu vou ler trechos em que o Howard conversa com H.P. Lovecraft, trocando cartas, sobre o Cthulhu Mitos. Na verdade, é uma conversa que vai esclarecer uma dúvida que muitos apoiadores, seguidores, leitores de Howard e Lovecraft, eles têm, que é o seguinte, a pergunta que sempre me fazem e que costumam às vezes divulgar por aí. O universo do Cthulhu Mitos é um só? Eles pensaram nesses personagens e criaram um universo compartilhado, elaboraram uma espécie de universo Lovecraftiano comum. Eles estavam pensando nesse tipo de expediente, algo que a gente vê hoje em dia com o MCU, universo DCU, universo Marvel nos quadrinhos, universo DC nos quadrinhos, e a gente costuma ver nos dias de hoje, elaborações de universos compartilhados. Howard e Lovecraft, eles fizeram isso? Bom, as cartas que eu vou ler hoje respondem a essa pergunta, deixam bem claro. Então, esse quadro é especificamente sobre esse tema em especial. Mas antes de qualquer coisa, ativa o sininho aqui do canal, dá o like no vídeo se tu gostou do vídeo, compartilha, se inscreve no nosso canal do Fórum Conan o Bárbaro, quem sabe a gente chegue a 20 mil inscritos. E se tu gosta do nosso trabalho, conheça o nosso Apoia-se. Nós temos um Apoia-se. Nós temos um site, na verdade é um site de vaquinha virtual chamado Apoia-se, que não é nosso, mas nós temos lá uma página e lá tu pode nos apoiar. Pode nos apoiar com 5, 10, 20, 30 reais, o que seja, para nos ajudar a manter o nosso trabalho nas redes sociais. Então, nos apoie. Tem algumas vantagens que tu vai ler lá no site Apoia-se do Fórum Conan o Bárbaro. Lá tu pode entrar no nosso grupo de WhatsApp, lá tu pode também fazer parte dos nossos sorteios, que eu vou agora deixar eles semanais, organizados. Próximo Semana Selvagem agora vai ter o sorteio do mês de fevereiro e assim para todos os apoiadores. Então é isso. Muramasa, solta a vinheta desse quadro que, eu não me engano, chama-se o quê? Cartas de Howard. Acho que é isso. Solta a vinheta aí e a gente descobre. Bom, então vamos ler esses trechos de cartas do Robert E. Howard para o Lovecraft, especificamente, mas não somente, falando sobre esse tema que eu abordei aí. Afinal, o que eles pensavam do Cthulhu Mitos? Eles planejaram um universo compartilhado? Havia esse tipo de expediente? Vamos lá. Uma carta de agosto de 1930, estou com ela aqui na minha frente no computador, de Howard para Lovecraft. Lá no final da carta, o Howard diz o seguinte, vou ler. Notei que em suas histórias você se refere a Cthulhu, Yog-Sothoth, R'lyeh, Yugoth, etc. Adolfo de Castro, ao que parece,
menciona esses deuses, lugares, ou seja lá o que forem, apenas com a grafia diferente, como Cthulhutli, Yog-Sothothli, estou enfatizando, tá? Tanto você quanto ele, acredito, usaram a frase Fitagin. Um leitor da Eirie, que era a seção de cartas da Will Tales, um tal de Sr. O'Neill, me perguntou se eu não teria usado algum mito relacionado a esse Cthulhu em Skullface. Skullface é um conto de terror do Howard, que é muito interessante. O nome Catullus pode sugerir isso, mas na realidade eu simplesmente criei o nome aleatoriamente, sem saber na época de qualquer personagem lendário chamado Cthulhu, se de fato ele existe. Só um esclarecimento, o Adolfo de Castro que ele menciona aqui é um escritor português, né, falecido na época dos dois autores, do Howard Lovecraft, já tinha falecido. Ele é da mesma época do Edgar Allan Poe, ele é do século XIX. E ele escrevia contos e histórias de terror com nomes de deuses antigos. E esses deuses antigos, lugares, são muito parecidos com os nomes dos deuses de Lovecraft. Aqui o Howard dá o exemplo do tal do Cthulhutli, é exatamente assim, TL no final, Yog-Sothothli, aparece nos contos do tal do Adolfo de Castro, já no século XIX. Isso é importante, essa informação. Continuando a carta do Howard. Seria pedir demais que você, Lovecraft, me contasse o significado dos nomes ou termos mencionados acima? E o árabe Al-Lazred e o Necronomicon, a menção dessas coisas em suas histórias magníficas aguçou imensamente o meu interesse. Lembra que são as primeiras cartas do Howard para o Lovecraft, 1930, o início da correspondência. Eu ficaria muito grato por qualquer informação que você me desse a respeito deles, esperando ouvir de você novamente e agradecendo mais uma vez pela oportunidade de ler seus poemas. Então, o que o Howard está dizendo? Olha, fiquei sabendo desses nomes aqui de deuses antigos, tem um autor aí que usa nomes parecidos, afinal, são as mesmas entidades? Ele tá curioso, ele quer saber. Existe um paralelo entre autores que usam nomes de entidades que fazem parte de alguma mitologia? Essa é a pergunta do Howard. Guarda a informação. A resposta do Lovecraft para o Howard apareceu logo em seguida. Eu não estou com a carta aqui, mas tem uma carta do Howard para o amigo dele, né, no caso, o Tavis Clyde Smith, de setembro de 1930, ou seja, um mês depois, em que o Howard cita a resposta que o Lovecraft deu para ele. Então a resposta do Lovecraft está nessa carta do Howard para um amigo dele. Vamos ler? Vamos lá. Recebi uma carta, o Howard falando, tá? De Lovecraft, na qual ele me diz, para a minha grande decepção, que Cthulhu, R'lyeh, Yuggoth, Yog-Sothoth e assim por diante são criações de sua própria imaginação. Ou seja, ele não leu nada do lado Adolfo de Castro, como dizia na outra carta, não é algo da mitologia que ele ouviu falar, do ocultismo. Ele criou. Lovecraft diz o seguinte para Howard, né? O Howard está descrevendo o que ele respondeu a ele, tá bem? Naquela carta que eu falei. Abre aspas. Agora é o Lovecraft. A razão para esses ecos no trabalho do Dr. de Castro é por causa de um senhor que é um cliente de revisão meu. O que seria um cliente de revisão? Um parênteses.
O Lovecraft normalmente recebia muitos contos dos autores que se correspondiam com ele. E ele era uma espécie de revisor, eles contratavam ele como um revisor para dar uma conotação melhor nos contos para que fossem aprovados na Weird Tales, porque o Lovecraft era o cara nessa época, era o grande nome. Então ele tinha clientes de revisão. Olha o que o Lovecraft está dizendo, que é um cliente de revisão meu, cujos contos eu inseri com essas mesmas referências apenas por diversão. Lovecraft está dizendo que textos que ele recebia, ele colocava lá no meio do conto de terror lá do cara, sei lá, do Robert Bloch, de todos os autores que ele se correspondia naquela época, quando o cara pedia para ele dar uma revisada, ele colocava lá um Cthulhu no meio, um Yog-Sothoth no meio, por diversão. Por diversão. Ele que está dizendo, não sou eu. Se outros clientes meus tiverem histórias publicadas na Weird Tales, na revista Pulp, talvez você encontre uma disseminação ainda maior do culto de Azathoth, Cthulhu e os grandes antigos. Então ele colocou ali por diversão, foi colocando nos contos de outros tantos ali os nomes dos seus deuses. Ou seja, nada elaborado. Nada elaborado. Uma diversão. Simplesmente colocou lá, jogou lá. Não havia elaboração de um universo compartilhado. Ele está dizendo, ele só colocou os nomes porque era divertido. Ele está dizendo com essas palavras. Continua. O Necronomicon do louco árabe Abdul al-Razred, sei lá como é que se pronuncia isso, também é algo que precisa ser escrito para ter uma realidade objetiva. Abdul é um personagem dos meus sonhos. Lovecraft está dizendo isso. Na verdade, era assim que eu me chamava quando tinha 5 anos e era um devoto incondicional da versão de Mil e Uma Noites de Andrew Lang. O Lovecraft está dizendo que ele usava o nome de Abdul quando imaginava, e quando ele lia as obras lá do tal Andrew Lang. Quem é o Andrew Lang? Andrew Lang é um escritor, um folclorista escocês, se eu não me engano é escocês, que ele compilava mitos, contos de fadas e fazia versões. Então ele tem uma versão que o Lovecraft leu de Mil e Uma Noites e ele usou alguma coisa dessa versão aí para a criação do tal do Abdul al-Razred. Porra, como é que se... Em inglês eu apanho, agora árabe. Então é isso, tá? Lovecraft continua. Há alguns anos, preparei uma sinopse pseudo-erudita da vida de Abdul. Né? Como um cara, o chamado, né, o poeta árabe louco, lá do século VIII, se eu não me engano, na criação do Lovecraft. E das vicissitudes póstumas e traduções de seu trabalho horripilante, impronunciável, o Al-Azif. O Al-Azif é como é chamado o Necronomicon. O Necronomicon é um termo... o Lovecraft cria isso, né? Tem gente que acredita até hoje nisso aí. O Lovecraft cria a ideia que tem um livro chamado Al-Azif, desse poeta louco, né? Faz parte da sua ficção. E esse livro foi traduzido, o nome dado para ele por um grego chamado Theodoras Peletas, que teria traduzido para o grego, é Necronomicon. Ele teria traduzido lá pelo ano 900 depois de Cristo e tal, tá? Então Lovecraft está dizendo isso, olha, eu preparei uma sinopse pseudo-erudita do tal do Abdul e das vicissitudes póstumas e traduções do Al-Azif, uma sinopse que vou seguir em futuras referências a essa coisa sombria e amaldiçoada. Tá bem? Então aqui, por enquanto, até agora, o que eles estão dizendo é que eles criam tudo na mente dele, mas gostam de dar essa conotação de que existiram, de que pegou de outros autores, de que leu em alguma mitologia, etc, etc. Continua Lovecraft. Long, nesse caso aqui ele está falando do Frank Belknap Long, que é um autor pulp da época do Lovecraft, do círculo de Lovecraft, tá? Ele inclusive fez muita coisa do Cthulhu Mitos e ele gostava também de mencionar ali nos textos dele, inclusive cliente de revisão do Lovecraft,
o Necronomicon, o Cthulhu, os Grandes Antigos, etc. Então, Long, ele está dizendo, fez alusão ao Necronomicon em algumas de suas histórias. Na verdade, acho bastante divertido ter essa mitologia artificial ganhando um ar de verossimilhança. Olha o que ele falou. Eu acho divertido ter essa mitologia artificial ganhando um ar de verossimilhança por meio de citações incidentais. Eles jogavam os nomes e a galera, existe um universo compartilhado, é tudo pensado. Eles pegaram de alguma mitologia, eles leram os ocultistas. Não, diversão. Às vezes, quando a gente lê a fonte, a gente entende que as coisas às vezes são mais simples, mas são tornadas elaboradas com o tempo. É legal hoje ter isso compartilhado? Por quê? Porque é um cara da época deles, o Augusto Derleth, que criou depois a Arkham House, uma editora bem legal, que publicou Lovecraft, publicou Howard. Ele sim organizou o Cthulhu Mitos, mas isso depois, na época do Lovecraft e Howard, pura diversão. Continuando. Clark Ashton Smith, outro autor da época do Lovecraft. O Clark Ashton Smith é interessante porque ele é um autor que faz muito dessas coisas da fantasia e do horror, tal qual o Howard, mas ainda mais trabalhado com as entidades do Lovecraftianas, ainda mais, né? Então, Clark Ashton Smith é outro que fez uma antologia ficcional, fictícia, girando em torno de seu deus sapo negro e peludo, o Tzatogua, famoso, né? Cujo nome tinha formas variantes entre os Atlantes, os Lemurianos, os Hiperbóreos. O Howard também usa esses três povos, né? Que o adoravam depois que ele emergiu da Terra interior, de onde ele veio do espaço exterior, com Saturno como uma espécie de trampolim. Eu mesmo, Lovecraft falando por Howard, estou usando o Tzatogua em várias histórias minhas e de clientes de revisão meus. Ele está usando, ele está dizendo, eu estou botando o nome lá do Tzatogua em textos meus aqui, dá esse ar de que existe realmente um universo compartilhado. Embora o Wright, que é o editor da Weird Tales, né, tenha rejeitado o conto de Smith no qual ele originalmente apareceu. Ou seja, vários autores com menções a essas entidades cósmicas, nomes que eles vão usando nos seus contos, vão copiando os mesmos nomes, para dar a impressão de que todos fazem parte de um mesmo universo, mas que não passava de pura diversão. Continuando, seria divertido identificar, Howard, o seu Cátulus, né, o caso do Howard, do Skullface, como o meu Cthulhu. De fato, talvez eu faça isso, eu adote em alguma futura alusão sombria. O Lovecraft nunca fez isso. Mas ele está dizendo, daqui a pouco eu pego aí o teu Cátulus lá, do Skullface, que é o rosto de caveira, e eu faço uma alusão. Na verdade, ele é um avatar de Cthulhu, na verdade, ele é uma entidade criada pelo Cthulhu, ele é um serviçal. Ou seja, ele está dizendo, daqui a pouco eu pego isso aí e faço, para dar esse ar de universo compartilhado, mas por pura diversão. Nada elaborado, nada muito pensado, nada organizado organicamente. Quem faz isso depois é Augusto Derleth. A propósito, o Long, né, aqui de novo, né, o Frank Belknap Long, né, autor pulp. A propósito, o Long e eu frequentemente debatemos sobre a verdadeira origem folclórica dos cultos de bruxas, de pesadelos de Machen. Machen aqui, o Arthur Machen, né, famoso escritor que todos eles gostavam muito, que escreveu aquela história fantástica, o grande deus Pan, que aqui no Brasil a Clock Tower publicou, né? Então, ele está mencionando, olha, eu frequentemente debato lá com o Long sobre a verdadeira origem folclórica dos cultos de bruxas, de pesadelo, de Machen, e etc, etc, etc. Acho que tudo isso são invenções próprias do Machen. Desculpa, pois nunca ouvi falar deles em outro lugar. Mas Long não consegue superar a ideia de que eles têm uma fonte real no mito europeu. Você, Howard, poderia me dar uma ajuda sobre isso. Ou seja,
Até o Machen, que segundo Long poderia ter uma relação, uma alusão à mitologia europeia, alguma coisa realmente mais elaborada, o Lovecraft está dizendo, acho que ele criou da cabeça dele. E aí, como é legal, parece que é uma coisa muito mais pensada. Mas na verdade não. Na verdade esses caras eles eram muito empiristas. Eles liam muito, eles iam fazendo ideia, tomando ideia das mitologias, sim, mas não existe universo compartilhado na sua época. Isso é importante. Para finalizar, tem um trecho de uma carta longa do Howard para o Lovecraft de outubro de 1930, ou seja, a primeira apareceu lá agosto, setembro, outubro, né, até essa aqui, que é bem interessante. Eu vou ler que fala um pouquinho sobre isso, sobre esse assunto aí, tá bem? Na verdade é só o final aqui, só o final. É uma carta longa, mas vou ler o final. O Howard falando, né, abre aspas. A propósito, Lovecraft, recentemente vendi para a Uriel Tales um conto chamado, né, Os Filhos da Noite. Pô, um conto famoso aí que foi publicado no Brasil, acho que a Clock Tower também, né? E também tá naquela, acho que o Filho da Noite tá nos ciclos de Bram McMorne do Pipoca. Não reli ali, mas deve estar lá, né? Os Filhos da Noite. No qual trato de lendas mongoloides aborígenes, faço uma menção críptica ao culto de Bram, no caso, o Bram McMorne. É por isso que esse conto costuma entrar nos ciclos do Bram, né? Insinua de forma sombria e vaga coisas sem nome relacionadas a Cthulhu, Yog-Sothoth, Tzatogwa e ao Necronomicon. Então o Howard está dizendo aqui, ó, fiz um conto aqui sobre criaturas, né? Na verdade esse aqui é um conto de memórias raciais, né? O pessoal está conversando numa biblioteca, inclusive falam do Lovecraft nessa conversa. O detetive Kirouan, acho que é o protagonista dessa história. E dois deles seriam reencarnações de, né, um deles um guerreiro celta do passado e outro dessas criaturas são os Filhos da Noite, que são criaturas meio reptilianas. Não importa. O que importa é que ele está dizendo que ele escreveu esse conto e jogou no conto os nomes das entidades de Lovecraft, de Clark Ashton Smith. Está aqui, ó. Insinuo de forma sombria e vaga coisas sem nome relacionadas a Cthulhu, Yog-Sothoth, o Tzatogwa do Clark Ashton Smith, o próprio Necronomicon. E por aí vai. Bom, eu não vou ler mais, porque eu acho que já fica claro o meu ponto. É que, segundo esses caras, numa troca de correspondência entre os dois grandes nomes, talvez, do círculo de Lovecraft e o Howard, Clark Ashton Smith também é um nome legal, mas nessa troca, para mim, fica bem evidenciado. Não havia um universo compartilhado orgânico, organizado, em que eles pensaram em criar juntos alguma coisa maior. Existiam contos sobre assuntos variados, baseado em mitos, folclores e o que eles liam, e das suas próprias imaginações. E no meio, para deixar mais divertido, eles jogavam os nomes das entidades nos contos diferentes, dando a impressão de que era um universo ricamente elaborado, compartilhado, de criaturas que faziam, quem sabe, parte de algum folclore esquecido da humanidade. Nada mais do que uma diversão. Que mais tarde, o Auguste Derleth, aí sim, pegou todos esses contos, pegou essas entidades e começou a elaborar o Cthulhu Mitos, mas não na época de vida de Lovecraft e Howard. Tá bem? Agradeço. Acho que é isso. E não esquece que nós aqui do Fórum Conan, eu tô com uma tosse, desculpa, que nós aqui do Fórum Conan, a gente tem um selo de produção agora, né? Um selo de produção das coisas que a gente elabora. Tá aqui da minha camisa, o Fantastic Hub. O Fantastic Hub é uma editora, um selo de produção, nós temos o nosso site, a nossa loja e nós temos nossos produtos. O Murado Maza vai colocar aí o Fantastic Hub, tem um QR Code em algum lugar aqui, vai colocar o Fantastic Hub aí e vocês procurem lá os nossos produtos. São produtos variados, nós temos muitas coisas lá, pelo menos começamos a ter. Nós temos
o Crônicas Iborianas 1, o 2 e agora a pré-venda do 3, que está no ar. Nós temos o Star Trek, que é sobre a série clássica, um livro bem legal que a gente vendeu muito bem lá na CCXP. Nós temos o nosso deck tentacular, que é um deck de cartas que tem criaturas cutulianas. Nós temos produtos variados, inclusive camisetas, não só com a nossa marca, mas camisetas variadas, as camisetas da Crônicas Iborianas, as camisetas do Explorador, nosso sócio do canal Explorando Segredos e Mistérios, e por aí vai. Nós temos então produtos variados, inclusive quadrinhos gringos que nós começamos a licenciar. O Humanity Lost, que é um quadrinho de biologia especulativa, no seu primeiro tomo foi um sucesso no Catarse e vamos trazer esse ano o segundo tomo. A galera está gostando muito, está elogiando bastante o nosso trabalho e o trabalho do seu autor, um escocês, se eu não me engano, muito interessante. Então, vai lá no Fantastic Hub, conhece o nosso trabalho, olha lá os nossos produtos e divulga, se puder, se gostar, o nosso material. É isso, malditos, e não se decepciona, porque o fato desses caras se divertirem colocando nomes cutulianos nos seus textos não significa que não é legal, ainda que eles não tenham pensado de maneira orgânica, elaborada, organizada, um universo compartilhado. Eles se divertiram para que nós acreditássemos, ou melhor, os leitores da época acreditassem que era realmente compartilhado. Mas logo Augusto Derleth pegou a ideia e falou, vou levar adiante e vou fazer um universo compartilhado disso aqui. E fez o Cthulhu Mitos dando nome aos bois. É isso. Muramasa, a vinheta final. E até o próximo vídeo aqui do Fórum Conan, o canal mais bárbaro do YouTube.